Um dos momentos mais difíceis para uma pessoa LGBT é quando ele vai falar com os pais a respeito de si. Hoje a gente vai na contramão disso e a gente vai falar sobre o acolhimento dos pais. Já do 5 começando, a gente está aqui hoje com a presença do Washington. Normalmente a gente apresenta o convidado assim, falando tudo que o nosso convidado faz. Hoje a gente vai dizer que o Washington é pai. Por isso que ele está aqui, profissão, pai. Muito obrigado, viu, Washington? Bem-vindo, Washington. Seja bem-vindo, fique à vontade. Vocês também, viu? Fica à vontade. Se quiser falar alguma coisa, tá bom? Trabalhar aqui? Às vezes. A maioria dos LGBTs hoje, que segue alguma rede, alguma coisa, ou a própria parada, sabe ou já ouviu falar sobre o Mães pela Diversidade. A gente tem que se assumir pra gente, sim, o LGBT, ou as pessoas trans, enfim, toda a sigla passa por um processo de aceitação. Só que a gente tem a necessidade de aceitação não só por nós, mas pela nossa família. O Washington, ele faz parte da ONG Mães pela Diversidade. E para começar, Washington, você pode falar para a gente um pouco sobre a ONG, o que vocês fazem, como vocês atuam hoje? Sim. Então, Mães pela Diversidade já começou há muitos anos atrás, com duas mães, né, a Maju e a Clarice, que a primeira coisa que elas buscavam era, assim, o que trouxe elas a se unir, na verdade, foi o medo da violência, né, que sempre assolou os LGBTs. Então elas começaram a se reunir e esse movimento foi crescendo. O Mães, ela tem 3 pilares, né, que é, primeiro, o casamento, né, que eles lutam pelos direitos iguais, porque a gente sabe que hoje o casamento não dá todos os direitos, são mais de 60 direitos que são excluídos dentro dos direitos que a pessoa tem, né, no casamento. O outro pilar é sobre a criminalização da homofobia, que a gente conseguiu, né, através do Supremo, mas está aí. As pessoas ainda precisam se conscientizar que realmente isso é crime. Uma das coisas boas que eu vejo que é assim, a equiparação do crime de LGBTfobia ao racismo é muito importante para criar consciência de que as pessoas já têm hoje uma consciência no Brasil que o racismo é uma coisa pesada, que não se pode brincar, que é ofensivo, que é crime. Então essa equiparação foi maravilhosa por isso, né? Mas a gente sabe que ainda é um começo. Isso precisa virar lei, né? E o outro pilar é que a criança LGBT existe, né? Todos tiveram filhos pequenos desde criança gays, né? Imagina mais cedo, gente. Era uma deusinha. Alguns não veem isso. Eu não vi. Sim. Eu não percebi. Né? Eu faço parte do Mães há pouco tempo. Então foi assim, né? O Vitor, eu sou pai do Vitor. O Vitor é um menino gay de 25 anos que até os 21 anos, para mim, ele era hétero. Porque ele tinha as namoradas, ele levava a namorada em casa, ele namorou uma menina por 2 anos. E até que um belo dia de domingo, quando ele tinha 21 anos, sentados lá, estava na mesa, eu faço o almoço de domingo, aí fiz o almoço, tal, coisa, sentou todo mundo e estava um clima meio assim, né? E ele falou assim, e aí ele virou para mim e falou assim, preciso te contar uma coisa. Eu falei, sim. Ele falou, eu sou bi. Eu falei, como? Eu falei assim, eu sou bi. Sempre começa aliviando, né? Que a bi é mais leve, né? Deixa ali duas, né? Então, a minha reação foi assim,
meu mundo se abriu, o meu chão abriu completamente, eu fiquei perdido, não sabia o que responder. Eu levantei da mesa sem dizer uma palavra, fui para dentro do banheiro. Fala que pai de gay chora no banheiro, chora mesmo. Sim. Eu fui lá, abri o chuveiro e comecei a chorar. E assim, 1000 coisas passaram na minha cabeça. O que aconteceu? O que eu fiz? É sempre assim, né? Onde eu errei? Errado, né? E como isso? E assim, aí de repente eu comecei a chorar mais ainda pelo fato de eu estar chorando. Assim, eu não me entendia, porque aquilo, eu sempre tive amigos gays na minha infância, na minha juventude, o meu melhor amigo do trabalho era gay, eu sempre me dei bem com gays, eu tenho um sobrinho que sempre foi gay desde criança, que saiu de casa, sumiu e eu fui achar ele na rodoviária em São Paulo, ele mora no interior de Minas. E aí minha irmã ligou para mim desesperada, eu briguei com ele, expulsei ele de casa, ele sumiu e tal, e eu instintivamente fui para a rodoviária do Tietê e falei assim, vou esperar os ônibus que estão vindo lá da cidade. Esperei 5 ônibus, e entravam todos os ônibus e ele estava lá. Aí peguei ele, levei para casa, chamei minha irmã, falei, olha, seu filho, isso, aquilo, tal. O filho que te expulsou está aqui comigo. Está aqui contigo e tal. E eu dentro do banheiro chorando, porque meu filho era gay. E assim, a minha maior frustração não foi ele ter se revelado gay, mas eu ter me descoberto homofóbico. Entendi. Tá. E assim, desculpa que eu me emociono. É muito pesado. É muito pesado para um pai descobrir que ele está tendo sentimentos que não são legais com o filho dele. E que ele pensava que ele repudiava. E assim, não, que ele apoiava tal, e de repente ele vê que ele repudia, ele não quer, porque comigo tal. Isso deu um nó na minha cabeça. E a minha relação com o Vitor foi começando a ficar estranha. Tudo bem, respirei, falei, aceito, tá bom. Naquele tempo não conhecia, né, muito bem sobre o universo LGBT, não entendia muito o que passava. Não, é uma opção sua, é uma opção. Então eu achava que era uma opção. Aí ele escolheu ir por esse caminho, então beleza. Tá. E eu fui, assim, aceitando. E aceitar, não é, quando a gente fala assim, eu aceito, tá ali junto, tal, você não está aceitando, você está convivendo. E eu convivia com o problema, que é bem diferente. Né? E a relação da gente nunca foi muito próxima. Eu e o Vitor, a gente sempre teve uma distância. Eu tenho uma filha de 19 anos, a Laura, que ela é uma menina feminista, tal, mas é corintiana, vai comigo pro estádio, tal, curte futebol. E o Vitor nunca curtiu muito essas coisas. Mas ela é menina, tal, e ela assim, ela gostava. Então não tinha nada a ver, mas enfim. Mas assim, aí eu comecei a falar assim, a entender por que a gente era distante. Porque eu era um pai hétero que tinha atitudes héteras, brincadeiras de hétero, piadas homofóbicas, enfim. Né? E na verdade ele sempre foi assim. Só que ele não tinha coragem de mostrar para o mundo o que realmente ele sentia, como realmente ele como ele quer ser feliz, como ele é hoje. Né? E assim, aí esse convívio foi ficando cada vez mais difícil. Ele estudava na USP, a gente mora em São Bernardo. Uma hora ele chegou e falou assim, olha, eu vou mudar para São Paulo, vou morar numa comunidade, numa república, exato, numa república, tá? Mas na verdade ele estava querendo se afastar. Porque o convívio da gente estava cada vez pior. Eu já não conseguia olhar para a cara dele. Eu já não conseguia tocar meu filho. Eu já não conseguia abraçar meu filho. E assim, vieram muitos sentimentos nesse período. E o sentimento
pior que eu senti foi o sentimento de vergonha. E o Vitor sempre foi um menino de destaque, ele foi o primeiro aluno da classe, ele entrou na faculdade na Poli com 17 anos, ele fala 3 idiomas, sempre assim, é descolado, anda de skate e tal, um menino bonito, né? E de repente eu estava sentindo vergonha, o que as outras pessoas vão pensar, e assim, aquilo estava separando a gente cada vez mais, cada vez mais. E eu precisava de ajuda, né? Mas eu não admitia que eu precisava de ajuda. Eu achava que ele precisava de ajuda. Né? E a relação com a minha mulher, com a minha filha, até também foi ficando, porque todo mundo percebia que eu estava diferente. E aí, um belo dia eu estava indo pro estádio com a minha filha, a gente colocava sempre o hino do Corinthians, ia lá, vibrando, cabelo. E eu não coloquei nada e fui. E ela virou para mim, na época ela estava com 15 anos, ela falou, você está diferente e tal. Eu falei, não, assim, ultimamente você é muito estranho. O que é, pá? Eu falei, nada, né? Ela falou, não vai me dizer que é por causa do Vi. Eu falei, ela falou, não, peraí, vai dizer que você está com vergonha do cara que você sempre falou para todo mundo que era o orgulho, que falou, inteligente, bonito, descolado. Tal. É desse cara que você está falando que tem assim, me olhou com aquela cara, foi a primeira porrada que eu tomei, que eu falei assim, eu preciso de ajuda. E num dia desses, assim, num domingo à noite, eu fui pro meu quarto, eu estava me isolando e tal. No meu quarto comecei a procurar na internet um grupo de ajuda de pais. Não existe. Né? Pais héteros não existe. E achei o Mães. Eu falei, vou entrar e conversar. E me adicionaram ao grupo. E aí, logo em seguida, me convidaram para uma reunião. E no meio dessa semana, isso foi no domingo, no meio da semana, eu cheguei para minha mulher e falei assim, olha, eu encontrei um grupo na internet que acho que vai poder me ajudar, que chama Mães pela Diversidade, e eu queria conhecer. Ela falou, o Mães, eu faço parte dele há 1 ano. Você vê como eu nem tocava no assunto, não se falava no assunto comigo. Eu falei, então vamos juntos. Aí fui para a primeira reunião com Mães. Aí quando eu chego no Mães, eu vejo mães, né, que amam seus filhos, que lutam pelos direitos dos seus filhos, e assim, e amam incondicionalmente, porque mãe é diferente. Eu sou um pai, eu aprendi com as mães a amar meu filho incondicionalmente, sem rótulos, sem expectativas. É seu filho, simplesmente isso. Mas todos se vestindo iguais ali, né? E isso foi, assim, cada vez que eu encontrava com elas, cada vez que eu conhecia uma mãe de trans, que eu não sabia o que era um trans, eu não sabia o que era a diferença entre orientação, entre gênero, e fui aprendendo tudo isso e vendo que as pessoas são pessoas, né, e precisavam ser amadas, enfim. E comecei a levantar essa bandeira, porque essa bandeira foi me aproximando do meu filho. E a gente foi se reconectando. E um belo dia, né, ele estava em casa, ele já estava morando já há um tempo fora. Aí ele foi em casa no final de semana e eu estava lá cozinhando, fazendo macarrãozinho e tal. Ele acordou e foi para a cozinha assim, e ele falou, bom dia, ele me deu um abraço. E foi assim, um abraço, deu um abraço no pai dele. Né, que tem isso demais. Mas foi o abraço mais cheio de amor que eu recebi em toda a minha vida. Naquele momento, eu senti que eu e o Vitor realmente estávamos sendo pai e filho. E eu senti o quanto era importante eu ter o meu filho. Independente da orientação, independente de qualquer coisa, ele era meu filho. Sim. Então, assim, o amor que eu senti naquele momento,
eu nunca tinha sentido em toda a minha vida, assim, foi muito forte. E dali para frente, eu falei, eu preciso mostrar isso. E esse é o trabalho que o Mães faz. O Mães, ele acolhe as mães, porque mães e pais, porque quando você tem a revelação, você fica perdido. Porque você tem os seus pré-conceitos, os seus julgamentos, né? E você não sabe muito bem lidar com isso. Então você precisa de ajuda. Então o Mães é um grupo de ajuda às mães que lutam pelos seus filhos e que mostram assim que, olha, estamos aqui, nossos filhos pagam impostos, trabalham, são inteligentes, são lindos, são maravilhosos, e são meus filhos, e vocês vão ter que respeitar como todo mundo. E isso, independente da criminalização, já está lá na lei há muito tempo que todo cidadão brasileiro tem direito, né, ao respeito como cidadão. Né? E o pai tem como obrigação a proteção ao seu filho. Então, o Mães é isso, é um grupo, né, uma ONG hoje, eles eram um coletivo, hoje é uma ONG, e o que a gente mostra é isso. E sim, foram muitas coisas transformando. Eu falo, eu passei por todas as etapas que um pai passa. Eu digo pai, homem, hétero, né? Dessa confusão do que pensar, do que fazer, como agir. Uma descoberta também, né? Pro pai. É como se saísse do armário também, né? Exatamente onde eu ia chegar. E ele só vai ser feliz quando ele sair do armário. Quando eu comecei a postar na minha página, nas redes sociais, meu filho gay, tal, meu filho com purpurina, meu filho cheio de brilhos e tal. De 800 amigos, 800 e pouco que eu tinha, uma semana foram para 500. Assim, Filtro né? da vida. Beleza. Mas ótimo, assim. Hoje eu tenho mais de 3 mil que eu perdi. Outros, né? Outros vieram que são muito mais... Melhores são mesmo. melhores. Exatamente, são melhores. Lógico. Você vai falar? Não, eu só ia comentar que, eu sei que eu vou pular uma coisa que estava na pauta, mas é porque a gente fala tanto que as histórias se repetem. Vou chorar, peraí. Mas é absurdo como se repete, assim. Você quer? Eu falo primeiro, você responde. Eu acho que é mais ou menos sobre o que o Rafa ia falar, assim, tipo, a gente já falou algumas vezes no chá sobre nós, especificamente, sobre como é a nossa relação com as nossas mães, né? Mas a gente nunca falou especificamente também como é com os nossos pais, porque efetivamente é isso, quando a gente sai do armário, ou quando a gente passa por esse período de autoconhecimento e você olha para dentro de si, tipo, fudeu, eu sou viado, ou qualquer outra orientação, ou quando você se reconhece como uma pessoa trans, depois vem todo os outros senões, né? Como é a relação de vocês com o pai de vocês? Rapidamente, para a gente localizar o nosso charmoso, nossa charmosa aqui na nossa pauta. Começa por mim? Pode começar. Vai, eu tô. Ela tá É emocionada. que você fala e ele fica com raiva e vai passar o show. Podre. Bom, é o seguinte, papai não é mais vivo, mas eu costumo dizer que eu vim como castigo pra ele. Juro, porque meu pai era assim, tipo, hétero, branco, machão, comedor, entendeu? Do tipo, onde tem que dormir? Na pedra? Durmo na pedra. O que é que tem que comer? Terra? Como terra. Não tinha frescura nenhuma com nada. Tinha um grupo foi músico um tempo, tinha grupo de pagode. Aí ele teve uma peixaria depois e ele carregava as sacas junto com a... Ele era desse nível, inclusive me colocou pra carregar sacas. Até hoje eu tenho horror a peixe em alguns sentidos. Então, assim, eu falo que eu vim com vergonha pra ele, sabe? Porque ao mesmo tempo em que
acontecia tudo isso, que ele era tudo isso, eu sempre fui uma pétala. Sempre, entendeu? Então sempre tinha aquilo. E eu nem sabia o que estava acontecendo, porque eu era uma criança. Eu era criança, gente. Então, assim, pra mim, Natural, né? não era nada, eu nem entendia nada. Ele brigava às vezes, assim, falava com minha mãe. Algumas coisas eu via ele falando, sabe? Mas eu não entendia, na verdade. Parecia que era como se Deus me blindasse de entender realmente para que eu não me virasse contra o meu pai. Mas, inevitavelmente, a gente teve uma relação distante, né? Ele era muito mais apegado com a minha irmã, exatamente porque a minha irmã era dessas. De acompanhar, entendeu? De ir lá, a menina moleque, sabe? Tipo, então, ela era a menina dos olhos dele. Mas o meu pai, com o tempo, virou pastor. E aí eu falei, pronto, ladeira abaixo agora, né, Anjo? Só que não, ele se mudou para os Estados Unidos e eu fiquei 10 anos sem vê-lo. E nesse meio tempo a gente se falou poucas vezes ao telefone. Mas na última vez que eu falei com ele, ele virou pra mim e disse assim: olha, meu filho, eu queria te falar um negócio que, independente de quem você seja, do que você gosta, eu quero te dizer que eu sou teu pai e eu te amo. E assim, eu recebi aquilo, eu nunca alimentei, mesmo tendo sempre essa briga travada, entendeu? Eu nunca alimentei nada disso, do tipo, ai, porque o papai é isso, porque o papai é aquilo, agora eu vou ter raiva, vou ter rancor, nada disso. Mas quando ele falou isso, realmente ele apagou qualquer semente de que isso poderia crescer e virar uma mágoa, entende? E eu achei isso extremamente lindo da parte dele. Tanto que, quando me ligaram e falaram assim, olha, quando a minha irmã me ligou e falou assim, o papai faleceu, eu fiquei 2 semanas sem falar. Assim, tipo, eu não chorei, mas eu fiquei 2 semanas assim, que eu não acreditava ainda, sabe? Tipo, eu falei, gente, eu perdi meu pai, sabe? Ela não falava. É impensável, não é? Mas eu fiquei 2 semanas assim, sem falar um ar. E hoje, já tem um tempo já que ele faleceu, tem alguns anos, e hoje eu consigo olhar e ver muito dele em mim, do que eu consegui realmente pegar dele, tipo, as palhaçadas, o carisma, minha avó, mãe dele, olha pra mim e fala assim, doido igual o pai. Então, assim, tem muita coisa. Eu, por incrível que pareça, eu acredito muito nos outros, eu acredito na bolacha, né, gente? Então, assim, eu acredito muito nos outros. Minha mãe sempre fala, gente, isso é todo teu pai. Sempre acreditava em todo mundo, pelo amor de Deus. E eu não tenho essa memória dessa construção disso. Então, eu falo que é quase que genético mesmo ter vindo isso, sabe? E eu fico feliz. E é beleza, porque o papai era belíssimo. Então, assim, eu fico feliz com isso, de ter passado tempo e não ter ficado mágoa nem nada. Eu tenho uma memória positiva do meu pai. Você, Rê? Ou você já está recomposta? Tá, eu pode ver primeiro. Eu acho que de fato as histórias se repetem, foi o que o Rafa falou. Porque tem, de um jeito ou de outro, alguma coisa acontece e parece que é tudo muito similar. Na minha família, eu tenho um tio que é irmão do meu pai e ele é gay também. E é afeminado e tal, sempre foi, nunca fez questão de esconder na família e tal. Meu pai sempre soube disso. E foi muito engraçado, porque foi uma surpresa pra mim quando meu pai soube. Na verdade, eu meio que contei pra minha mãe. E aí a minha mãe foi lá com todos os dedos que minha mãe tem, minha mãe é uma pétala também, e foi falar, não, deixa que eu falo com o seu pai, pelo amor de Deus. Não fala nada, deixa que eu falo com ele, porque também foi uma reação meio que ela não sabia, ela não esperava. E ele teve uma reação de início explosiva, e eu fiquei surpreso porque eu falei, gente, mas o irmão dele é gay, assumido, como é que ele não pode ver e assimilar que tudo bem, sabe? E é o que você passou. Mas eu falo pra todo mundo que eu sou muito privilegiado, porque no geral eu não tive grandes problemas familiares. O meu pai, ele não toca no assunto. Ele assim, hoje ele aceita numa boa, ele conhece os meninos já foram em casa e tal. Ele não toca no assunto, ele respeita, e eu respeito esse espaço dele. Porque eu acho que a gente tem que saber o limite e a educação que cada pessoa teve, sabe? É uma coisa que a gente fala aqui no chá também, é que esse assunto de sair do armário a gente já abordou algumas vezes, e a gente tem muito cuidado em falar disso, porque a gente nunca fala assim, vai e saia do armário. Não, a gente não sabe a família das pessoas que estão assistindo e quem elas têm em casa, então a gente tem que ter um certo cuidado. Exato. E é o que eu trago pra mim, assim, eu respeito o espaço do meu pai, eu não preciso impor, ele tem as minhas redes sociais, ele me segue, ele vê as coisas que a gente posta do chá,
mas é um momento dele de silêncio, de entender calado. Meu pai, é o que o Marcelo falou, a gente adota coisas, tem aquela música da Elis Regina, né, como os nossos pais, a gente sempre pega alguma coisa. E eu tenho isso do meu pai, eu sou muito quieto, e pra, às vezes, eu absorver algumas coisas, eu gosto do silêncio. E o meu pai é assim, ele tem o cantinho dele, ele fica quieto, ele entende da maneira dele. E eu não confronto, eu acho que tudo bem, e ele tá bem comigo também, eu nunca tive problema com a minha família. E assim, é um privilégio, porque a gente conhece casos Total. de quando a pessoa saiu do armário e que, assim, não foi legal, sabe? Terminou de maneira trágica. E não é, na nossa realidade, dentro da comunidade LGBT, não é uma coisa assim, não é um caso, são vários que a gente conhece. O que é muito triste, porque se torna uma coisa comum. E não deveria ser, né? Sim. Vou tentar ser objetivo para não Foi ótimo, a Não, gente amou. Obrigado. Isso. Não, primeiro é fofa. que, até pra quem acompanha, sabe que a gente tá na 5ª temporada e no meio do chá foi que eu perdi meu pai, né? Foi fazendo 3 anos. Então tô com saudades do meu pai. Foi exatamente igual. Eu no almoço, meu pai e minha mãe, sentei pra falar, meu pai levantou, foi no banheiro, foi exatamente igual. Exatamente igual. E era essa questão, assim. Meu pai era justamente clientes LGBTs, era o que melhor tratava todo mundo, o mais simpático do mundo. Quando chegou comigo, se fechou. Não conseguia falar sobre o assunto. E o que me doía, porque eu entendo isso que você fala. Obviamente ele me respeitava, eu respeitava ele. Mas eu acho muito triste, e eu jogo isso pro pai que estiver assistindo, é muito triste você não partilhar da felicidade do seu filho. Então o que me dói é, você pode ter todo o seu direito de não falar e eu vou ficar quieto, e vou respeitar o seu direito. Mas só que você não está partilhando? Então não tá, Ou amiga. você quer que ele partilhe da maneira que você Não, amiga, espera? se ele não consegue participar da sua vida afetiva, a sua vida afetiva faz parte de quem você é. É porque faz eu parte acho do que você constrói. Mas como que eu estou falando que essa é a minha opinião, a gente sempre deixa claro que é a minha. Então, tipo, isso me doía, porque a situação com a minha mãe foi mudando, ela foi entendendo, foi aprendendo, meus irmãos para vir falar, e o que me doía era o distanciamento que criava. E aí, por incrível que pareça, o que fez mudar muito foi o HIV. Porque depois de quase 3 anos eu fui contar que eu era soropositivo, e meu pai sempre teve uma relação absurda com o cuidado, foi ele quem nasceu a criança, minha mãe não pegava a gente, imagina bebezinho, né? Falava, meu Deus, esse umbigo que não caiu, quem fazia tudo era meu pai que tem esse lugar do cuidado. Então na hora que eu fui contar para ele do HIV, ele falou assim, o que você precisa que eu faça? Então todo o cuidado e a preocupação dele, aí que foi para um outro lugar, meu filho está bem, meu filho está bem de saúde, o que eu posso fazer? Posso estar do lado dele? Como é que ele está por completo? E aí que foi mudando um pouco. Então, mas aí, deixa eu só te corrigir uma coisa. A gente tem que tomar cuidado com algumas observações, porque quando você fala que o seu pai não partilhava da maneira, a felicidade, da maneira que você esperava, não significa que existam outras maneiras dele partilhar e dele demonstrar isso. Porque quando você fala isso, você coloca em jogo o comportamento do meu pai e de outras pessoas que estão Então, assistindo. amigo, mas é o que você pensa da sua Entendeu? felicidade. É o ponto Por de isso que eu vista falei. dele, é o teu Exatamente. ponto de vista, Exato. é. Mas é por isso que eu deixei claro. Porque pra mim eu digo isso. Até para não gerar julgamento das pessoas que estão assistindo, entendeu? Não, eu entendo, amiga, só que é justamente isso. Eu acho que assim, a gente tem aqui psicólogo aqui junto com a gente. Eu acho que quando a gente pensa no que é... Por que a gente fala tanto que a sexualidade, a gente já teve um programa inteiro sobre isso, as pessoas ignoram a sexualidade da sua vida. Sim. E ela não pode ser ignorada, porque a sua sexualidade faz parte de quem você é. Então a sua estar completo dentro do que você acredita para si, que é a sua sexualidade, estar feliz dentro da sua sexualidade faz parte de quem você é. Sim. Então se de alguma forma isso não é compartilhado com quem está com você, eu acho que assim, poxa, lute para você conseguir ser feliz. Se isso não vai ser compartilhado para você, ok, lute então para você realmente estar feliz sem ter compartilhar isso. Porque é sim delicado. É delicado, porque eu falo, não é questão de certo ou errado, como eu disse, é a minha opinião. Eu acho sim delicado, porque justamente eu fui vendo isso. No processo era óbvio que a gente cansa de falar, não fui expulso de casa, N privilégios, tudo ali. Mas aí foi chegar um momento que exatamente o que ele falou. Diminuiu a ligação. Aí, de repente, a conversa era, eu tava morando no Rio, tá tudo bem com você? Ah, a saúde tá bem? Ah, e o trabalho? Ah, tá. Não tem assunto. A minha vida é só isso? A minha vida não é só isso. Meu convívio social faz parte de quem eu sou, aonde eu saio,
quem são meus amigos, com quem eu estou ficando, isso faz parte de quem eu sou. Então, se o que eu compartilho com ele não está completo, eu não sei se eu considero que eu esteja compartilhando a minha felicidade por um todo, porque eu não estou compartilhando eu como um todo de quem eu sou. Então, era isso que me pegava. Mas, como eu disse, aí o HIV veio e fez dar uma reviravolta. Porque aí, assim, quando lançou o livro, o orgulho dele, o trabalho dele ter que... Meu pai era maçom, então como é que eu vou falar, meu filho, na frente de todo mundo? De chegar num outro lugar, dele ler a carta que o meu livro era usado em Nova York, na universidade, para todo mundo na maçonaria. Então, assim, consegui transformar isso nele. E aí eu tenho muito orgulho, porque dentro de todos os privilégios eu fico muito feliz e tenho orgulho de que ainda em vida eu pude... olhar, ele pode me olhar e falar, eu te amo e eu tô com você, eu quero saber se você tá bem, se você tá feliz. Entendo, respeito Sim, as nossas opiniões o que diferentes. você está dizendo, porque eu passei por essas etapas, mas o que eu quero dizer para os pais, e aí falando para os pais, é que é tão libertador, mas tão libertador quando você realmente participa da vida do seu filho, quando você, ou filha, você começa a interagir, saber o que está acontecendo com ele, com quem ele está namorando, o que ele está fazendo. Né? Meu filho está viajando hoje, ele me manda as fotos da viagem com os amigos dele, todos gays. Né? A gente viu a foto, viu? Inclusive teve gente aqui no grupo que falou, qual é o seu filho? Esse é o seu filho. Aí ele estava em Paris, ó, que chique. Em Paris, tal, tive um romance parisiense e tal, me falou. E assim, e é tão libertador isso, para mim, eu não digo nem mais não é para ele, porque ele é feliz, ele tem a vida dele, ele sabe o que ele quer, ele é um homem bem sucedido, né, com uma cabeça boa. Então, assim, a vida dele já está feliz. Mas para mim, é uma transformação, porque isso está me libertando. Quando eu saí do armário, e a primeira vez que eu cheguei eu trabalho numa empresa que só tem homens, gerenciamento só de homens, a diretoria só de homens. Eu cheguei numa reunião gerencial e comentando tal, e falaram uma piada, e eu falei assim, não entendi. Você podia me repetir e tal? Então, assim, é todo mundo riu, né? Eu iria rir há um tempo atrás, eu não entendi. Sabe, aproveitando isso, olha, o meu filho, Vitor, ele é gay, né? E, assim, não é um tipo de piada legal. E as pessoas ficaram assim, tá? Mas vamos continuar a reunião, tá? Aprenderam uma lição. E assim, mas quando eu falei na minha empresa, para o meu diretor, Nossa, que alívio. para os meus colegas gerentes, eu sou gerente comercial, né, dessa empresa, e eu falei isso, foi libertador. A primeira pessoa que eu falei foi um amigo meu, que assim, é meu amigo desde sempre, é meu padrinho de casamento, é um cara super machista e tal. E eu falei, nesse processo, foi a primeira pessoa que eu falei, eu tenho que falar. Porque eu preciso... Na verdade, eu queria que ele falasse, pô, que merda. Pode falar a palavra? Eu acho que merda. Eu falei, pô, preciso conversar com você, eu estou com um problema e tal. E assim, vamos tomar uma cerveja. E ele sentou e falou, ele falou, então, é bom mesmo você ter me ligado, que eu preciso falar com você, eu tenho um problema também. Aí sentei, ele falou, então, fala primeiro. Eu falei, não, fala você primeiro. Ele falou assim, não, fala você. Eu falei assim, o Vitor é gay. Ele falou, e ele é super machista. Ele falou, Aí foi outra porrada Outro que você tapa. Você que Vocês não entenderam, ele é viado. Ele falou, não, entendi, que gay é viado. Mas o que tem a ver isso? Né? Cadê o seu Mas problema? era isso que você tinha que me falar? Sim. Eu falei, então, o meu problema é um pouquinho mais difícil. Né? Sabe, a filha dele tinha 17 anos, namorava um menino de 17 anos, estava grávida. Eu falei, então a Gabi está grávida. Aí você 17 anos. Tu acha que tu tem problema? São problemas e problemas. Cada núcleo, né? Eu
falei, sim, eu acho Aí que você não falou, tem problema. pensando bem, eu acho que eu não tenho Mas problema. foi muito legal porque assim, foi a primeira pessoa que eu saí do armário que seria o cara que talvez olhasse feio e falasse, Mas ele te acolheu, né? ele me acolheu, me deu apoio, porque ele conhece meu filho desde criança. E ele falou tudo que a Laura falou. Olha, é um cara inteligente, é isso, é o cara que eu queria ser pai. Gente, o nosso tempo está no limite, na tampa. A gente meio que seguiu o roteiro, mas a gente falou tudo que a gente tinha para falar. Eu queria só trazer a reflexão sobre uma coisa. Fica evidente de que cada caso é um caso, cada família é uma família e cada grupo lida com isso de uma forma. O que eu queria falar a gente, como LGBT, a gente tem assim, a gente passa um processo para se olhar, para se reconhecer como LGBT. Quando a gente chega e fala para a nossa família, a gente precisa dar um tempo para a nossa família. A gente não pode tirar a nossa família do armário, tipo, pá, sai aí, olha, eu tive, sei lá, 15 anos para lidar com a minha sexualidade. Aí eu chego em uma notícia em 5 minutos e quero que meu pai e minha mãe, tipo, ai filho, vem cá, eu vou bichinha da mamãe. Não vai ser assim, né? Muita calma. Quer dizer, pode ser que aconteça, não é nenhuma regra, mas eu quero trazer a reflexão para isso. Pensem, cuidado, a gente tem muito charmoso que usa os vídeos do chá, usa a gente, às vezes, para entrar no assunto com os pais e falar sobre a sexualidade. Sim. Então vamos falar assim, mas atenção com isso, né? Pera, que você não falou de você. Mesmo sendo rápido. Você já... Eu acho que é bem a Thiago. Tá. O meu caso foi parecido com o que eu falei sobre a reflexão. Quando eu falei para minha mãe, depois de uma semana, né, assim, lidando com aquilo, a gente voltou a conversar depois de eu ter falado. Eu expliquei para ela que aquilo não se tratava de uma opção. E aí ela entendeu, ela falou, então tá, não é uma opção? Eu falei, não. Ela, tá, entendi. Mas me dá um tempo, mas assim, não fala pro seu pai. Falei, ok, se ela está casada com um cara há 30 anos pediu isso, vou dar um tempo. Eu nunca cheguei no meu pai e falei abertamente sobre isso, mas ele sabe, ele conhece meu marido, é a única pessoa que meu pai beija e abraça, de desconhecido, e foi assim desde a primeira vez. E ele sabe sobre, né? Só que eu não precisei confrontá-lo com isso, e eu acho que é aí o respeito, né? Eu não tenho a necessidade de falar com todas as letras, porque eu sei que ele sabe e eu sei que ele me ama assim e ama meu marido também. E tá tudo bem, mesmo sendo testemunha de Jeová, que é o caso do meu pai. Foi mais ou menos isso. Por isso que eu falei, deem um tempo, né, para a família também assimilar essa coisa toda. Washington, muito obrigado. Eu agradeço. Eu queria convidar os pais a entrar Sim, por favor. no grupo Mães pela Diversidade, nós estamos no Facebook, no Instagram. Entra lá, conversa com a gente. Se for uma mãe, tem as mães que vão acolher. Se for um pai, eu sou responsável pelo acolhimento dos pais. Enfim, a gente está para ajudar, como eu fui ajudado. Sim. Né? Sim. Então isso é muito legal. Então, mães é isso. Um segurando a mão do outro e junto nessa luta. Exatamente. Então já temos onde, né, encaminhar os pais para ajuda também. Não se esqueçam, curtam, compartilhem, falem para os amigos dos vídeos, manda para todo mundo e até a semana que vem. Até o próximo programa. Quem te viu, quem te vê, eu acho. Eu falei um detalhe, eu sou evangélico. Sim, é verdade. Tinha essa informação. Tá ótimo, menino, que a gente precisa de proteção. Quer dizer, agora eu não frequento mais, mas eu era da Congregação Cristã do Brasil, que é um pouco mais brava do que TJ. Um pouco mais hard.